Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu quero falar um pouco a respeito de um assunto muito importante na questão emocional, na vida emocional de uma pessoa, que é o luto. O significado do luto nas ciências da mente, nos estudos emocionais, ele pode ser tanto a perda de uma pessoa ou a perda de algo, de algum objeto ou de algo relacionado ao emocional com o qual a pessoa esteja muito interligada e tenha um grande apreço emocional direcionado a essa pessoa, a esse objeto. E o luto, ele pode ser realizado de duas formas. Ou, na verdade, ser realizado de uma e da outra não ser, que seria o luto realizado da maneira correta e o luto mal realizado. Eu vou falar um pouquinho sobre o luto mal realizado, o que geralmente acontece em nossa sociedade. As pessoas, elas realizam, se é que podemos dizer assim, realizam o luto de maneira equivocada. Aquele que sofre um luto, seja perdendo uma pessoa, seja fisicamente, quando uma pessoa falece, ou no sentido emocional, quando uma pessoa se afasta da outra, é necessário realizar esse luto quando a pessoa é muito próxima, emocionalmente falando, quando há um rompimento. Essa pessoa, ela necessita passar por este processo de conformação, de ressignificação desse sentimento. E, a princípio, uma pessoa, quando inicia de maneira equivocada um luto, quando ela provavelmente vai realizar um luto de maneira equivocada, no pensamento, na mente dessa pessoa, fica aquela percepção de reaver aquele que se perdeu, de uma esperança de que aquele que se foi retorne. E quando essa pessoa não trabalha de maneira madura essas questões, ela ficará muito confusa. A confusão significa a dúvida. Ela ficará muito duvidosa em relação a esse sentimento, porque fica aquele desnorteamento inicial de não saber se a pessoa foi ou se não foi, o que popularmente se diz, ainda não caiu a ficha de que a pessoa morreu. Fica naquele estado de perplexidade, de falta de norte mesmo, é um desnorteamento. E a percepção daquela pessoa, ou pelo menos a esperança dela, é de que aquela pessoa a qualquer momento vá aparecer, de que aquela pessoa vá retornar. E no decorrer desse processo, quando já está desencaminhado este processo de luto, a pessoa, quando ela se comporta de uma maneira mais infantilizada, no sentido de uma comparação com as crianças, com os bebês, mais propriamente dizendo, falando, ela age naquele desespero inicial, naquela vontade de trazer de volta a força. E aí eu dou um exemplo de um bebê quando é deixado num berço pela sua mãe e a mãe se afasta. Aquele bebê, ele entra num desespero inicial, ele balança o berço, ele se debate, ele se joga, querendo fazer com que aquela mãe retorne. E é como se fosse um luto, é por isso que a gente trata a questão emocional também como um luto. É a tentativa de fazer com que aquela falta, aquele vazio, que no bebê é quando a mãe se afasta, com que aquele vazio ele retorne à força. Então o bebê ele se desespera. E um adulto infantilizado em sua emoção, ele age mais ou menos dessa forma. Então o comportamento é parecido, às vezes se joga,
se lança na cama, se vira e desespera e chora e grita alto, como uma criança mesmo, isso fala de um emocional infantilizado. E conforme esse luto já desencaminhado avança, essa pessoa ela deixa de agir dessa forma mais exacerbada, mais exteriorizada, né, para fora, e ela passa a reprimir aquela emoção. O anseio, né, a ansiedade de ter essa pessoa de volta que se foi, ela não passa. Mas essa pessoa ela faz um caminho contrário daquela exteriorização, daquela manifestação externa. Ela se reprime, ela se volta para dentro, né? Ela volta para dentro de si, e você percebe que é aquela pessoa que está ainda naquele impacto, mesmo depois de meses, às vezes anos, do luto, e você percebe que ela ainda está naquele estágio inicial de desespero, sem conformidade, mas ela está reprimida. Então você percebe que a alma dela está aflita, a alma dela está apagada, a alma se apaga, acaba se apagando, e ela se volta sem compreender ainda, né, que a pessoa se foi ainda naquela esperança, naquele desnorteamento de que a pessoa vá retornar, e ela se volta para si. Então ela se torna muitas vezes uma pessoa muito silenciosa, e quando uma pessoa se aproxima para falar com ela e toca no assunto de alguma forma, aquela emoção reprimida às vezes volta de uma vez, e vem aquele choro de soluço, aquele sentimento mal resolvido. Por isso que se fala que é o luto mal resolvido, mal encaminhado, quando ele de fato não está trabalhado de uma maneira equilibrada dentro da pessoa. E isso é perigoso, quando a pessoa entra nesse processo de reprimir. Normalmente o que acontece é que depois de algum tempo, pode demorar alguns anos ou pode ser rápido, aquela pessoa somatiza, é o que se chama de as doenças psicossomáticas, né, que vêm da mente e passa para o corpo. Então essas pessoas normalmente elas adoecem, elas criam alguma doença que se manifesta no corpo. É como se o corpo falasse a dor que ela está reprimindo ali na alma, como se vazasse a dor através dessas doenças. Isso acontece normalmente num luto mal elaborado, mal significado, quando o significado daquilo não acontece. E é interessante que, biblicamente falando agora, saindo um pouco da teoria e indo para a questão bíblica, Paulo ele vai falar, quando ele trata do retorno de Jesus ali em 1 Tessalonicenses 4, ele fala sobre a esperança do cristão em relação aos mortos. Ele vai dizer que os cristãos não podiam se desesperar como aqueles que não têm a esperança. Qual é a esperança? É a esperança de que os mortos estão com Cristo e retornarão, ou seja, haverá um reencontro. Olha que interessante. E ele diz que o cristão ele não pode ser como os ignorantes, que não têm essa esperança, né? E que eles deveriam crer naquilo que foi dito por Jesus, de que os mortos, eles, na verdade, quando uma pessoa morre, na verdade ela não morre, ela não acaba, ela não encerra. Apenas o corpo físico dela é separado da parte metafísica, da parte espiritual, e essa parte espiritual ela vai para junto de Cristo. E mesmo depois de muito tempo, apesar da dor, né, da saudade, daquela dor saudosa daquela pessoa que a gente ama, mas que haverá esse reencontro. Então, que haverá esse reencontro. Então Jesus ele traz essa esperança e diz para que a gente, para que o cristão ele não sofra como aqueles que não têm a esperança, porque aqueles que não têm esperança, eles não enxergam, né, essa postergação, na verdade,
não seria nenhuma postergação, seria na verdade entrar na vida verdadeira, que é a morte do cristão. E Isaías vai dizer, Isaías 47 diz, que quando um cristão morre, na verdade, ele recebe um livramento das aflições desse mundo, porque no mundo, Jesus diz, né, que nós teremos aflições. E quando o cristão morre, ele se liberta da escravidão desse corpo e ele já passa para a vida que não terá mais fim. E, na verdade, aquele que morre, na verdade, entra na vida verdadeira. Nós ainda permanecemos na escravidão do corpo, ainda que vivendo o reino, já nesta vida, nós temos essa esperança que virá. E um último aspecto importante deste luto mal elaborado, deste mau luto, vamos dizer assim, é quando nós associamos aquelas pessoas que têm próximos, pessoas queridas que desaparecem. A maior angústia dessa pessoa não é receber a informação de que a pessoa querida morreu e saber onde está o corpo, mas a maior angústia pelo qual essa pessoa passa é a de não saber o que está acontecendo com aquela que se perdeu. Se aquela pessoa está viva ou está morta. E as pessoas que perdem, né, um ente querido, elas relatam essa angústia, que seria melhor encontrar a pessoa, mesmo sabendo que ela faleceu, do que permanecer nessa expectativa de não saber se está viva ou se não está. E refletindo um pouco a respeito do comportamento entre pais e filhos, porque existem muitos filhos enlutados de pais vivos que sofrem o luto, essa perda de pais que ainda estão vivos porque estão descolados emocionalmente desses filhos. E veja só como é interessante essa questão da angústia, né? Seria melhor para essa criança que o pai estivesse morto fisicamente, já tivesse falecido e partido, do que ter um pai vivo, alheio ao emocional dessa criança. Um pai que está descolado, uma mãe que está descolada emocionalmente dessa criança e oferece a ela o desprezo, porque não existe nada pior para um filho, para uma criança, para um adolescente e muitas vezes para um adulto, do que esse desprezo dos pais. E semelhante ao luto e essas pessoas que perderam entes queridos, seria melhor que esse pai tivesse falecido do que ele estar vivo e tratar e oferecer o desprezo, que em relação ao luto, agora aplicando nesse ambiente relacional entre pai e filho, é como se fosse aquela pessoa que perdeu um ente e não sabe se está vivo ou se está morto. Então, para um filho que recebe o desprezo de pai vivo, é como se na mente dele houvesse uma confusão de não saber se será que esse pai um dia retornará, será que essa mãe um dia retornará com esse emocional a mim, ou será que será para sempre? Será que permanecerá para sempre? Esse desprezo, né? Esse olhar esse olhar alheio ao meu emocional. Então, estes são aspectos que o luto oferece, não somente para pessoas que perdem entes queridos, mas também aqueles que perdem emocionalmente falando, quando há uma divisão, quando há uma cisão e um afastamento entre pessoas que se amam, ou pelo menos entre uma pessoa que ama a outra que a despreza. Este foi mais um vídeo e até o próximo.